Estamos de volta, pessoal, terminando aqui nossa última parte do item 3.2. Falar aqui sobre hardening. O hardening é o processo de reduzir vulnerabilidades, gerenciar riscos e melhorar a segurança fornecida por um sistema. Em poucas palavras, remover o que não é necessário e bloquear o restante. Falando aqui sobre portas e serviços, portas abertas, é importante limitar o acesso a serviços e portas ou desabilitar o máximo possível. Todos os softwares em execução e vias de entradas abertas representam pontos fracos em potencial. Quanto menos oportunidades, mais difícil será a invasão. Então, assim, bloqueia todas as portas que não está sendo utilizada. Tá com o servidor web lá servindo só na porta 8443. Fecha todas as outras portas, fecha tudo. Tira todos os outros serviços e, enfim, deixa só aquele rodando. Assim, a parte dessa de serviço, né? Não na parte porta especificamente, mas só um exemplo. Servidores não têm interface gráfica, justamente para diminuir isso. Entendeu? Só para vocês terem uma noção. Parte de registro. Algumas chaves de registro contêm informações sensíveis e têm configurações de segurança permissivas no estado padrão. Alguns valores do registro podem ser alterados para melhorar a segurança do Windows e seus componentes. Algumas ferramentas para análise e registro e limpeza do registro podem ser consideradas. Se o registro for considerado sobrecarregado ou preenchido com entradas inválidas, reinstalar o sistema pode ser a opção mais segura. Na dúvida, formata tudo. Então, essa parte do registro aqui tem alguns softwares, né? Aqui, ó, algumas ferramentas para análise e limpeza de registro podem ser consideradas. Tem um CCleaner da vida aí. Eu, particularmente, nem uso mais isso. Depois que comecei a utilizar SSD, a máquina fica bem mais rápida, né? Antigamente, quando a gente tinha umas carroças, a gente tentava fazer um monte de coisa para deixar mais rápido o computador. Mas agora que já tá bala aí, enfim. Eu, particularmente, não sei se isso realmente mudaria alguma coisa de performance. Quem já usou, coloca nos comentários pra gente aí. Disk Encryption, SED, que seria Self-Encrypt Drive, e o FDE. Normalmente eu gosto de seguir as aulas, né, do mesmo jeito lá que tem aquele documento que eu comentei na primeira aula, dos objetivos do exame. Mas isso aqui eu tive que dar uma encavalada aqui e puxar esse SED aqui e o FED lá do final para cá. Mas enfim, para já explicar a parte de encriptação de disco, que eu vou falar, Disk Encryption, criptografia do disco. Tá, beleza. E aí? O FDE é o processo de criptografar um disco inteiro. Difícil pra caramba, né? FDE, Full Disk Encryption, criptografia do disco inteiro. O FDE, ele criptografa todos os dados no armazenamento com uma única chave mestra de criptografia simétrica. Nem gosto muito de falar desse assunto, mas enfim. Muitas soluções FDE armazenam a chave mestra de criptografia no TPM, como exemplo do BitLocker do Windows. Aí que eu não gosto mesmo disso aqui. Por quê? O que acontece? Pode acontecer do BitLocker ele travar seu HD, e você formatar, e ele zoar o TPM, e se tiver enfiado a chave em algum lugar que você não acha, né? Mas aí o BitLocker salva lá nessa conta da Microsoft. Algumas loucuras acontecem. E aí você acaba perdendo alguns dados aí, porque ficou criptografado. O SDE, a unidade FDE baseada em hardware. Ele integra o software e o hardware necessários para criptografar toda a unidade e fornecer armazenamento seguro. A maioria das soluções são proprietárias e não divulgam seus métodos ou algoritmos, e algumas já foram quebradas com os hacks relativamente simples. Eu queria ter conseguido recuperar meus dados. O BitLocker, mas enfim. Então esse SDE aí seria uma criptografia autocriptografia, né, digamos assim, do disco. E aí tem essa questão aqui de ser baseado em hardware. Pelo que eu vi aqui, isso aqui, o SDE, ele é uma criptografia, não sei se posso dizer isso, meio que criptografia em tempo real. O FDE, por exemplo, aqui, ele só protege os dados enquanto ele está desligado, né? Para você ligar ali o HD e acessar, você precisaria da chave. Se não tiver salvo no TPM, você não consegue acessar. Mas depois que você já deu a chave, descriptografou ele, se alguém acessar a máquina ligada, ele consegue copiar os dados. E o SDE não. É algo meio simultâneo, pelo que eu vi no material. O PAL é uma especificação criada pelo Trusted Computing Group, baseado no uso de AES 128.256 bits e autenticação de pré-descriptografia. É um padrão, uma especificação. É isso que o material trouxe. Parte de sistema operacional. É a base, né? De você utilizar ali para qualquer terminal, endpoint, enfim. Alguns sistemas operacionais possuem melhores recursos de segurança do que outros.
mas a maioria dos SOs modernos oferecem boas capacidades de segurança. Usar sistemas operacionais sem suporte ou que não são mais ativamente desenvolvidos podem criar vulnerabilidades difíceis de corrigir. Então, pegam aí um sistema operacional que está com suporte, please. Parte de política de gerenciamento de patches. Elas garantem que os sistemas operacionais e aplicativos tenham patches mais atuais instalados. Usar as atualizações do fornecedor para sistema operacional, aplicativo, serviços, protocolos, drives de dispositivo e qualquer outro software é a melhor maneira de proteger seu ambiente contra ataques e vulnerabilidades conhecidos. O Windows sabe bem, né? A Microsoft sabe bem disso, né? Do 10 para frente, hein? Ou se atualiza ou se atualiza, né? Não adianta você falar que não quer. Atualizações de terceiros, elas podem precisar ser consideradas para sistemas EOL ou EOSL, End of Life ou End of Support Life, né? O fim de vida ali do equipamento, ou fim de vida do suporte. Existem desenvolvedoras que criam atualizações e correções especialmente relacionadas à segurança para esse software abandonados pelos fornecedores. Normalmente, às vezes rola um fork ali de comunidade e tudo mais, né? Quando é open source, enfim. Não é tão simples assim criar essas correções, mas acontece. Auto-update. Alguns aplicativos e sistemas operacionais se atualizam automaticamente ao Windows aí, gente, quando estão conectados na internet. Essa característica é desejada porque fornece um gerenciamento de patch integrado, mas também pode ser um risco dependendo das práticas de segurança do provedor de software e possíveis problemas de compatibilidade com software já instalados, como exemplo, os sistemas corporativos. Tipo os Java da vida, né? Tem tempo que eu não vejo uma aplicação que ainda utiliza Java, mas um tempo atrás tinha uns sistemas aí que você não podia atualizar o Java, senão o software quebrava, né? E aí, tem muita gente que usa até o Windows, aquele LTS, né? Long Term Support, que ele não atualiza tão constantemente assim, para tentar você diminuir essa parte aqui de quebrar sistemas, principalmente quando você precisa ali de um sistema de... Você não pode ficar sem ele, digamos assim, né? A parte do SED aqui e do FDE a gente já citou anteriormente, a parte do Opal também. E aqui o Hardware Root of Trust, que seria uma raiz de confiança de hardware. Ela é baseada ou fundamentada em uma cadeia de suprimentos segura. É basicamente isso, né? Quando a gente estudou lá sobre a parte de segurança de cadeia de suprimentos, a gente viu que a cadeia toda ela tem que ser confiável. Se tem alguma coisa que não é confiável da parte da cadeia de suprimentos ali, ela toda fica insegura, né? Somente se a raiz do sistema, no caso o próprio hardware, for confiável, que o sistema como um todo poderá ser confiável. No caso, ele está falando aqui do hardware, né? Se o hardware não é confiável, como é que você vai confiar a parte de software, né? A parte ali do sistema. O TPM, né? Obviamente não é nada de bom isso daí. Trusted Platform Module é um chip de propósito especial incluído na maioria dos dispositivos modernos, com o objetivo de armazenar informações criptográficas usadas para verificar a integridade dos componentes do sistema operacional e firmware, e fornecer suporte para a criptografia do disco completo. Sei bem o que é isso aqui. TPM tranquilo, né, pessoal? Ele é um chip específico lá, e acho que até o Windows 11... Se a máquina não tiver isso aí em uma versão tal lá, não roda, enfim, mas a galera conseguiu burlar isso daí. Sandbox é uma espécie de área protegida que eu comentei na primeira aula, né? Para rodar aplicativo de uma forma que não impacta o sistema operacional. Alguns antivírus e navegadores possuem essa funcionalidade. Às vezes você vai instalar lá, né, o antivírus roda já em sandbox. Eu lembro que a Avast tinha isso daí. Era um saco. Às vezes você instalava o programa todo e tava usando e tava na sandbox. Aí quando você reiniciava, você perdia tudo que tinha sido salvo. Eu não sei como é que funciona isso na prática. Eu vi que alguns softwares usam virtualização para poder fazer essa sandbox funcionar. Mas na prática eu não sei como é que funciona. Eu sei que ela roda ali de uma forma separada para não impactar o sistema operacional. Pelo menos tentar não impactar o sistema operacional. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Próxima aula é o quiz. Até lá.